Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de história que tem como tema os avanços tecnológicos e grandes navegações. Antes de mais nada, como já é de conhecimento de vocês, necessário se faz que seja mencionado que ainda nos encontramos no período de pandemia, então todo cuidado nunca é demais. Recorram caso vocês tenham necessidade de sair de suas casas a pelo menos 2 máscaras, não tendo, permaneçam isolados para que dessa forma nós contenhamos o avanço da Covid-19 em nosso município, ok? Recadinho dado, passemos então para os avanços tecnológicos e grandes navegações. Necessário se faz, alunos, que seja feito um apanhado considerando o contexto histórico. Nós sabemos que nesse período das grandes navegações foi uma fase em que naturalmente as pessoas estavam em busca de novas localizações, estavam em busca de romper com aquele velho tradicionalismo que o oceano era dominado por monstros. Então foi necessário toda uma mudança no imaginário das pessoas quais tipos de pessoas, dos europeus, entre o século XIV, entre o século XV, para que eles realmente conseguissem romper com esse todo imaginário, com esse todo imaginário construído ao longo da Idade Média, para que dessa forma eles se lançassem rumo aos mares, para que eles se lançassem rumo a terras desconhecidas. Mas a pergunta que se faz é, realmente eram terras desconhecidas? Nós já sabemos que não, uma vez que nós tínhamos centros de formações para navegantes, principalmente em Portugal. Mais para frente no texto vocês perceberão que é mencionada a escola de Sagres, que era uma escola que realmente formava as pessoas para que elas se aventurassem nesse período das grandes navegações. Nós tínhamos a formação de navegantes, nós tínhamos a formação de cartógrafos. Todos esses profissionais contribuíram para que nós tivéssemos o início desse período reconhecido como se fosse das grandes navegações, e para que dessa forma nós tivéssemos um novo olhar, um novo direcionamento para essas terras até então desconhecidas. Nós sabemos também que essas grandes navegações foram originárias em decorrência da época das especiarias. Especiarias, qual que é o significado desse termo? Especiarias eram temperos que os europeus necessitavam no período da Idade Média e que eles não conseguiam produzir nas terras europeias. Então, o que eles faziam? Eles passavam pelas cidades italianas de Gênova, Veneza, e faziam a rota pelo Oriente Médio, chegavam à Índia e buscavam cravo, canela. Então isso fez com que essas cidades de Gênova, Veneza, se enriquecessem e se tornassem cidades com uma riqueza vasta, e isso deu origem até mesmo ao movimento que recebe o nome de Renascimento. Mas isso não é o contexto que eu quero mencionar para os senhores agora. Nós nos atentaremos especificamente aos avanços que essas grandes navegações trouxeram para as pessoas no início do século XV e século XVI. E nós sabemos que esses avanços eles se referem exclusivamente a esse período dessas grandes navegações. E tá certo que não foram apenas os europeus que se dedicaram a esse período dessas grandes navegações. Nós tínhamos os chineses e os árabes, que também já eram exímios navegadores. Porém, repito para os senhores, Portugal, país europeu, que era banhado pela grande maioria do seu território, desenvolveu a ciência náutica. E por meio desse desenvolvimento dessa ciência náutica, houve a criação da Escola de Sagres, que foi um local onde eles compartilhavam experiências de navegadores e favoreciam também para que formassem novos navegadores, para que eles também se aventurassem rumo aos oceanos e trouxessem novas descobertas, trouxessem novos conhecimentos para essa escola de Sagres. E, de certa forma, nessa escola de Sagres, nós não tínhamos apenas a formação de navegadores, nós tínhamos a formação de cartógrafos, nós tínhamos a formação de outros profissionais que favoreciam para que nós tivéssemos um mapeamento dessas regiões onde esses navegadores até então conseguiam
se aventurarem e traziam para essa escola de Sagres o conhecimento na prática. E eles também, os europeus, por volta do século XIV, do século XV, foram favorecidos por materiais que foram desenvolvidos e que possibilitaram a eles obterem informações mais precisas. Dentre esses materiais, nós podemos citar a bússola, que foi trazida do Oriente para o Ocidente pelos árabes. Então, a bússola foi uma invenção dos árabes, feita por uma agulha magnetizada, que indica o eixo norte-sul. E essa bússola, alunos, facilitou, assim, cerca de 90% da navegação, uma vez que até então eles não tinham como precisar qual era a direção do norte e do sul. Aliás, eles observavam as estrelas. Só que essa observação nem sempre ela era precisa. Então a bússola contribuiu para que eles obtivessem uma precisão na direção norte-sul de forma muito rápida, de forma muito ágil. Depois eles também tiveram o astrolábio para medir a altura e posição dos astros, porque embora eles observassem os céus, nem sempre eles conseguiam precisar a altura e a posição desses astros. Então, se eles não tivessem esse astrolábio, os cálculos realizados por eles não seriam precisos. Então, daí a necessidade que um instrumento complementava o outro. Primeiro, a bússola, que indicava a direção norte-sul, seguido pelo astrolábio, que fazia essa descrição dessas caracterizações entre a altura e a posição dos astros. Depois, nós temos a balestilha, que, embora se pense que ela tenha sido inventada pelos portugueses, era uma vara de madeira que tinha a função de medir a altura que unia o horizonte ao astro. Então, essa balestilha, ela permitia determinar os azimutes. Azimutes, alunos, significa o caminho, o trajeto a ser percorrido. Então, vejamos aqui, alunos, para que fique mais claro para os senhores, nós temos 3 instrumentos que favoreceram para que nós tivéssemos uma precisão maior nesse período das grandes navegações. Eu citei para vocês a bússola, citei para vocês o astrolábio, bem como a balestilha. Todos esses instrumentos, eles eram complementares e eles auxiliavam para que essas navegações fossem praticamente precisas. E, lógico, uma vez que eles tinham essas informações em suas mãos, eles traziam isso para a escola de Sagres e iam incrementando essas navegações. Então, tudo isso favoreceu para que esses europeus, entre o século XV e o século XVI, rompessem os seus limites, vencessem o seu medo e se aventurassem aos mares em busca de especiarias, em busca de novas terras. E no desenvolvimento naval também, alunos, não foi apenas esses instrumentos de navegação que eles foram aperfeiçoando, não. Pelo contrário, até mesmo as embarcações. Eles passaram a recorrer a embarcações maiores e melhores. Como, por exemplo, nós tínhamos... eles deixaram de utilizar as caravelas latinas com capacidade de carga. Eles passaram a utilizar as caravelas latinas com capacidade de carga maior e tinham características de velas em forma de triângulo, e o que favoreceu para que eles tivessem uma navegação em forma de zigue-zague com o vento. Isso favorecia para que a navegação que eles estavam se aventurando fosse mais ágil, mais rápida, e tudo isso deve-se ao desenvolvimento dessas técnicas, ao desenvolvimento de mecanismos, de aparelhos que realmente permitiam a precisão dos cálculos, que permitiam para que eles pudessem utilizar as correntes de ar de forma mais ágil, de forma mais precisa. E a nau também foi um importante instrumento utilizado em viagens longas e sua capacidade foi aumentando ao longo do tempo, alcançando de 200 toneladas ao longo do século XV até 500 ao longo do século XVI. Então, assim, a evolução que esses navegantes eles passaram a ter foi constante. E essas evoluções não só foram permitidas por meio do compartilhamento. Então, os portugueses não tinham contato com os árabes ou com os chineses, pelo contrário, eles estavam em contato, até mesmo nessa escola de Sagres,
uma vez que cada povo contribuiu para que, de certa forma, resultassem em instrumentos e em medidas capazes de favorecerem para que eles se aventurassem essas terras e descobrissem, ampliassem o círculo de navegações. E os avanços tecnológicos nas grandes navegações sempre foram evoluindo de acordo com as necessidades. E tudo isso favoreceu para que nós tivéssemos, então, esse período das grandes navegações, que refere-se ao século XV e século XVI. E nós nos referimos a esse período de grandes navegações, nós nos apegamos aos portugueses, porém nós sabemos que há outros povos que também eram exímios navegadores, dentre eles os chineses e os árabes. Bom, alunos, o que vocês farão na atividade de hoje? Uma atividade bem simples. Vocês, no caderno, por meio da leitura do texto, bem como do entendimento que vocês tiveram relacionado a essa videoaula, vocês me dirão quais foram os avanços tecnológicos que possibilitaram esse período das grandes navegações. Quais foram esses avanços? Nós citamos 3, se bem que vocês podem citar até 4, que vocês podem mencionar a criação das caravelas caribenhas. Mas, se vocês quiserem se apegar apenas a 3 também, fiquem à vontade. Vocês citarão eles e me dirão como que eles eram utilizados nesse período dessas grandes navegações. Atividade fácil, não é mesmo? Um forte abraço a cada um de vocês, se cuidem e estudem, ok, alunos? E eu espero vê-los o mais breve possível. Até mais.